Quem é o maior vilão de One Piece? Muita gente vai falar em Mu, outros vão dizer Barba Negra. Tem gente que vai dizer Akainu, mas depois de pensar muito sobre a história, eu cheguei a uma conclusão diferente. Nenhum deles é o maior vilão, porque existe uma força que derrotou quase todos os grandes personagens da obra. Uma força que derrotou Roger, derrotou Oden, derrotou Barba Branca, derrotou Ace e também derrotou Joy Boy. Essa força é o tempo. E hoje vou te mostrar o porquê. Vamos começar pelo passado. Há mais de 800 anos, existiu um homem chamado Joy Boy. Mesmo depois de tantos capítulos, ainda sabemos muito pouco sobre ele. Mas existe uma coisa que sabemos. Ele falhou. Joy Boy tinha um plano, tinha aliados, tinha um objetivo. Mas, por algum motivo, ele não conseguiu terminar o que começou. E o mais curioso, ele deixou tudo preparado para alguém terminar isso no futuro. Ele não venceu sua batalha, ele passou sua batalha para outra geração. Agora vamos avançar alguns séculos. Chegamos em Roger, o homem que conquistou o mundo, o rei dos piratas, o homem que chegou e Laugh Tale. Roger descobriu a verdade, descobriu o século perdido, descobriu a história escondida do mundo. Mas mesmo chegando ao final da jornada, ele não conseguiu fazer nada. E a frase que ele deixou diz tudo: chegamos cedo demais. Pensa nisso por um segundo. Roger não perdeu para a Marinha, não perdeu para a Barba Branca, não perdeu para os Rocks. Roger perdeu para o tempo. Ele encontrou a resposta, mas viveu na época errada. Depois temos Oden. Quando Oden voltou para o Wano, ele já sabia que algo importante estava chegando. Por isso ele queria abrir as fronteiras do país. Por isso ele falava tanto sobre o futuro, mas ele também não conseguiu. Kaido matou Oden. Mas, olhando para a história inteira, parece que o verdadeiro problema não era Kaido. O problema era que ainda faltava 20 anos. Oden sabia disso e mesmo assim não conseguiu esperar. Mais uma vez, o tempo venceu. Depois chegamos em Marineford. E aqui existe um dos exemplos mais claros. Barba Branca era um monstro. Mesmo velho, mesmo doente, mesmo cercados por inimigos, ele ainda era capaz de destruir o mundo. Mas seu corpo já não acompanhava sua força. A idade finalmente tinha alcançado o homem mais forte do mundo. E naquele momento ficou claro, existia um inimigo que nem Barba Branca poderia derrotar: o tempo. Mas talvez o caso mais triste seja do Ace, porque Ace morreu antes de descobrir quem realmente seria. Ele passou a vida inteira tentando encontrar o seu lugar no mundo, tentando entender por que nasceu, tentando descobrir qual era o seu destino. E quando a nova era estava começando, ele morreu, como se tivesse parado exatamente um passo antes da linha de chegada. Então, chegamos em Kuma, uma das histórias mais dolorosas de One Piece. Kuma passou a vida inteira esperando liberdade, esperando um mundo melhor, esperando que Bonnie tivesse um futuro, esperando Nika aparecer, sempre esperando. E quando o momento finalmente chegou, ele já tinha perdido quase tudo, até mesmo a sua própria consciência. Mais uma vez o tempo cobrou o seu preço. E aí comecei a perceber uma coisa. Talvez One Piece nunca tinha sido uma história sobre piratas. Talvez nunca tenha sido uma história sobre tesouros. Talvez seja uma história sobre pessoas carregando sonhos por gerações. Quando uma pessoa falha, a outra continua. Quando uma pessoa morre, a outra herda sua vontade. Foi assim com Joy Boy, foi assim com Roger, foi assim com Oden, foi assim com Barba Branca, foi assim com Ace e agora chegou a vez de Luffy. Mas existia uma diferença. Roger chegou cedo demais, Joy Boy viveu cedo demais, Oden morreu cedo demais, Ace partiu cedo demais. Mas talvez Luffy tenha chegado exatamente na hora certa. E por isso que eu acho que o maior vilão de One Piece nunca foi Imu, nunca foi Kaido, nunca foi Akainu. O maior vilão sempre foi o tempo.
que ele derrotou todos os outros. E pensando bem, se existisse uma Akuma no Mi mais poderosa de todas, capaz de controlar o destino do mundo inteiro, talvez ela nem fosse a fruta da destruição, nem a fruta do terremoto, nem a fruta da escuridão, talvez fosse a fruta do tempo. Porque no final das contas, nenhum personagem de One Piece conseguiu vencer o tempo. Eles apenas passaram a luta para a próxima geração. E agora, essa luta está na mão de Luffy. Can I be your